ó, prepara o bolso aí ou vai a pé, porque agora os estacionamentos públicos do plano piloto vão ser cobrados. Inclusive estacionamentos nas áreas residenciais. É brinquedo, não. Vamos falar com a Cris Otaviano agora, para saber como é que isso vai funcionar. Cris, bom dia. É uma espécie de zona azul, como acontece em São Paulo, que você tem que deixar o bilhetinho lá? Ou é estacionamento pago mesmo, que você pega a fichinha e paga no final? Como é que vai ser isso? Não, vai ser exatamente como é em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outras capitais. Viu, Neilon? Bom dia para você. Bom dia para você que está com a gente aqui no DF no ar. A gente está passando aqui no Distrito Federal pelo que a gente chama de governo de transição, a despeito da gente ter um governador reeleito. E essa semana a gente está tendo muitas novidades a respeito da mobilidade urbana e a gente começou a trabalhar aí em cima dessa questão desse estacionamento pago, viu, Neila? E de acordo com uma conversa que eu tive ainda ontem com o secretário de Mobilidade, em relação a termos práticos do pagamento desses estacionamentos, qualquer estacionamento comum como esse aqui, que eu estou bem no centro da cidade, ó, você vai fazer o seguinte, você vai deixar seu carro, existirão algumas zonas separadas por número das cores dos IPs, né? Essa planta característica aqui do Distrito Federal, e em cada um desses estacionamentos vai haver uma tarifa ou uma dinâmica, algumas regras em relação a esse ticket que você vai pagar logo depois. Essas regras implicam na quantidade de tempo que você pode deixar aí o seu carro parado nesse estacionamento e também a taxa que você vai pagar, esses estacionamentos onde é mais rotativo, por exemplo, Setor Comercial Sul, esse aqui que eu estou perto do Palácio do Governo, Palácio do Buriti, esses vão ser possivelmente estacionamentos mais caros, em que os carros podem ficar um tempo menor, e conta também uma diferença aí em relação ao período em que você pode deixar esse carro aqui, possivelmente no fim de semana, não vai ser uma área em que você vai ter que pagar por essa vaga. Aí você vai baixar um aplicativo no seu celular e você vai pagar a sua taxa ali, a sua questão ali da tarifa em questão que você vai pagar através desse aplicativo, Neila. Eu acho que vai ser prático, o que pesa é isso que você falou mesmo, é a conta que vai pesar no bolso. Quero saber se os valores desses estacionamentos já foram estabelecidos e se as áreas já estão pré-definidas, né? As áreas já estão pré-definidas, sim, eu posso contar, assim, por curiosidade, algumas questões em relação a determinadas áreas. Neila, ontem, conversando com o Walter Casimiro, que é o secretário de Mobilidade, ele contou o seguinte: vamos supor que a gente tem uma quadra comercial no plano piloto. Vale uma regra para essa quadra comercial e também para as quadras residenciais. Isso é uma área em específico, eu não lembro aqui as cores dos IPs, mas tem a área IP verde, a área IP amarelo, e assim vão as regras, como eu acabei de falar. Agora, por exemplo, eu moro na Asa Norte, em uma quadra residencial. Dentro da quadra residencial também vai valer essa questão da taxa. De acordo com o secretário de Mobilidade, Neila, na seguinte intenção: senão todo mundo vai sair da área comercial e vai ocupar os estacionamentos da área residencial, e aí os moradores que vivem nessa área residencial vão estar aí com um problema, né, em relação àquelas pessoas que vão estar ocupando as vagas dos moradores. Então, a dinâmica é que cada imóvel tenha uma disponibilidade de 3 carros a serem cadastrados que não vão pagar tarifa. Para além disso, você recebendo visita na sua casa, mesmo parado ali na frente do pilotis do carro, também entra dentro dessa área de cobrança de tarifa. As tarifas, em específico, valores, ainda não foram divulgados, viu, Neila? Isso ainda não está deliberado, porque a gente está agora nesse momento em um processo de aprovação disso tudo por parte do Tribunal de Contas, e depois a gente começa um novo momento, que é um momento de licitação para a empresa que vai fazer toda essa dinâmica, por exemplo, do aplicativo que a gente acabou de conversar aqui. E essa empresa, então, que vai ser a empresa definida, é quem vai administrar e fiscalizar esses estacionamentos e os pagamentos? Essa empresa, ela vai ficar responsável por fazer a recolha dessa questão das taxas e também por administrar essa manutenção aí eletrônica desse aplicativo, e também ela vai fazer uma requalificação, como o secretário falou, a respeito dos estacionamentos. Vai dar uma melhorada, vai ficar ali observando a fiscalização. Agora, quem faz de fato a fiscalização é o Detran, viu, Neila? Porque isso é uma questão de trânsito, estacionamento ocupado de forma irregular ou regular, é aí um atributo do Detran, tal qual acontece em outras capitais mundo afora, e não é diferente aqui no Brasil. Normalmente, as empresas fiscalizadoras de trânsito tomam parte dessa conta do respeito à questão da legislação de trânsito. Estacionar em um local indevido ou não pagar por essa tarifa está dentro aí das questões de trânsito. Gente, vamos fazer igual o Matuto, vamos de apés. Vamos de apés agora, porque se até parar na casa da sua mãe, no condomínio dela, você vai pagar. E deixa eu te perguntar, tem data para começar a valer?
Então, antes de eu te contar essa história da data, perguntei para o secretário de Mobilidade, mas qual a vantagem disso tudo, né? A gente vai ter que sair de casa e agora a gente vai ter uma despesa a mais. De acordo com o secretário de Mobilidade, isso é uma série de políticas que estão sendo aí viabilizadas na questão realmente de diminuição de carros no centro da cidade. Isso é um movimento natural em todas as capitais e aqui no Distrito Federal eles estariam aí de alguma maneira incentivando que as pessoas usem mais o transporte público. Então, com contrapartida, seriam colocados mais carros, mais ônibus na rua para circular e haveria outras medidas. Inclusive, a gente falou ontem aqui do VLT para poder viabilizar aí o transporte a pé, por bicicleta, outros modais, outros tipos de transporte, digamos assim, né? De acordo com o secretário de Mobilidade também, viu, Neila? A expectativa é que isso passe a valer muito em breve, possivelmente ainda esse semestre, porque depois de desenrolada essa questão técnica dentro do Tribunal de Contas, passa-se para esse momento de licitação, que deve durar aí 60 dias, 90 dias, e assim que essa empresa conseguir se organizar nessa questão do aplicativo, de toda a adaptação que vai ser necessária e também dos estacionamentos serem requalificados ou adaptados para esse processo, aí a gente já estaria com esse novo movimento de ter mais essa despesa. Uma outra informação que é interessante eu passar aqui é que eu perguntei para o secretário para onde vai esse recurso, né? Porque não vai ser pouca coisa ser arrecadado aí em toda essa movimentação de vagas pagas. Ele diz que existe uma legislação do governo Hollenberg que direciona esse recurso para o IPREV, que é o Instituto de Previdência aqui do Distrito Federal, mas existe também uma discussão acerca desse recurso em algum momento passar a ser usado para direção da Secretaria de Mobilidade e outras políticas de trânsito. Isso ainda está em haver, mas Neila, a gente vai ter que se readaptar aí de alguma maneira e essa questão da mobilidade, do transporte público, de outros modais, ela é interessante. Vamos ver se a gente consegue ter uma adaptação também dos serviços prestados para que a gente faça esse movimento de deixar o carro em casa. Eu já fico pensando a loucura de todo mundo de deixar o carro em casa e pegar filho na escola, levar filho na escola, fazer compra de mercado. Como é que vai ser toda essa dinâmica, ainda mais essa despesa do estacionamento? Tem que trazer alternativa, contrapartida para a população, porque claro que isso vai melhorar a arrecadação, mas como você falou, tem que ter uma vantagem também para a pessoa que está deixando o carro em casa para não ter que pagar mais caro, né? Agora, isso é uma coisa que vai nascendo, aos poucos a gente vai entendendo. Só para a gente finalizar rapidinho, os flanelinhas foram contemplados nesse projeto? Alguém pensou que tem uma turma grande que faz dinheiro com estacionamento? Neila, sabe que foi uma pergunta que não me ocorreu de fazer, a gente não conversou a respeito dos flanelinhas, mas está aí uma bola a ser levantada a respeito dessa categoria, né, que acaba tendo como recurso essa coisa da lavagem dos carros. Eu me lembro que no ano passado ainda, quando a gente fez um lançamento aí de recadastramento dos flanelinhas e houve uma qualificação profissional neles acerca dessa questão da lavagem dos carros e tudo, existia essa preocupação em prepará-los para lavagem a seco, talvez seja uma saída, mas de fato isso aí não ficou claro e não foi um dos pontos que a gente tratou na minha conversa com o secretário de Mobilidade, não. Tá em a ver, vamos buscar respostas a respeito disso, dessa coisa que está nascendo orgânica aí, de como vai funcionar, e fica essa curiosidade no ar. Tá certo, Cris, muito obrigada. Muitas perguntas surgirão, a gente vai entendendo ao longo do processo. Meu querido aqui estava perguntando como é que faz se o carro for roubado, você está dentro de um estacionamento desse e você é roubado, se tem uma responsabilidade diferente para o Estado. Então, ao longo do processo, a gente vai respondendo essas e outras perguntas. Muito obrigada, viu, Cris?